noite. Mais uma vez nós estamos aqui para trazer uma palavra. Eu sou o Luciano da Jana. Juntos a gente constitui também esse ministério Tropa de Elite de Jesus. Então hoje a gente vai trazer uma palavra, uma ministração aqui a respeito da ceia do Senhor. Queria lembrar aqui também que quando a Jana me convidou para trazer uma palavra, eu, com o meu trabalho novo, muita correria, e eu estou estudando bastante lá na empresa, e eu fiquei conversando com Deus, né? O que trazer, o que falar para os jovens, falar para as pessoas que já têm um entendimento a mais a respeito das Escrituras é mais fácil, né? Do que falar para nós que somos jovens, que tão pouco, né? A gente tem esse conhecimento, esse discernimento das coisas do Senhor. Mas mesmo assim, quando eu cheguei em casa, a Jana falou que hoje tinha ceia, então nada melhor do que ministrar numa ceia, né, para que o Senhor possa estar abrindo os nossos olhos para alguma coisa, para que nós possamos entender o quão importante é fazer parte, né, do corpo e do sangue de Cristo. Mas o que seria o corpo e o sangue de Cristo? Aquele pão que o nosso Senhor ele reparte, né? Ele reúne os seus discípulos lá para uma ceia e ele faz esse cerimonial, né? Então, com o pão e com o vinho, ele ilustra o seu corpo e o seu sangue, né? E ele nos orienta a fazer isso. Ele orienta os seus discípulos a nos ensinarem, né? A fazer isso todos os dias que a gente for comer ou beber, né? E pensar que Jesus fez isso tudo por nós, mesmo sabendo que naquela mesa ele ia ser traído, ele ia ser rejeitado, ele ia ser abandonado, como a gente conhece. Eu vou falar um pouquinho também sobre isso aqui, né? Ele quis que nós participássemos, ele não quis deixar ninguém de fora, a verdade é essa, né? Então, eu queria começar, então, lendo uma passagem bíblica aqui rapidinho. Primeiro eu vou ler, quem quiser acompanhar, tá? Eu vou ler aqui em Mateus, no capítulo 26, do versículo 26 em diante. Então, Jesus ali, depois de ele ter reunido toda aquela sua equipe ali de discípulos, né, de apóstolos, assim formados pelos 12, ele falou assim, né? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e os deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, ele tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo a mesma coisa, né? Bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Aqui, na verdade, ele está falando do próprio sangue dele, beber dele, né? Que ele é a videira verdadeira. Eu não escrevi nada, eu não anotei nada, o que eu tenho aqui é a mesma coisa que vocês têm aí, que é a Escritura Sagrada, né? Queria fazer um comentário rapidinho a respeito da Bíblia, para que nós possamos ter um entendimento um pouquinho melhor quando a gente for ler ou até mesmo interpretar algo das Escrituras. A Bíblia, na verdade, ela não é nada mais, ela é nada mais, nada menos de que um livro qualquer. Se eu for falar isso para algumas pessoas, eles vão me chamar de louco. Se eu for falar isso para alguns teólogos aí totalmente estudados e lá da NASA, eles vão falar: o irmão Luciano é louco, falar que a Bíblia é um qualquer livro. É sim, queridos. A Bíblia você pode rasurar, você pode escrever, você pode anotar, não é pecado. Não é pecado, não. A Bíblia, ela está ali como um manual para que a gente siga, né? Mas só que tem duas maneiras de a gente ler essa Bíblia. Ou a gente lê como loucos, um livro normal, ou a gente lê como um servo de Deus, levando para o mundo espiritual. Por que eu estou falando isso? Porque se eu for ler a Bíblia de uma maneira totalmente natural, do meu lado humano, como eu leio qualquer outro livro, vocês podem ter certeza, não vão entender nada. E ali tem várias historinhas. Vão ser
simples historinhas, mas se eu pedir a direção do Espírito Santo e pedir para que o Senhor abra o meu entendimento, para que ele possa, assim, revelar o espírito que está por trás daquela letra, aí a Bíblia já não é mais um livro normal e não é mais um livro comum. Aí ela vai se tornar algo sobrenatural. Porque por trás dessas letrinhas que a gente está acostumado a ler, ela tem uma revelação muito forte, que com certeza Deus não vai revelar para qualquer um. Porque se fosse assim, ele nunca teria falado por parábolas. Ele falou várias vezes por parábolas para que ele falou para várias pessoas, para a multidão. Mas na verdade, ele tinha pessoas ali que não entendiam, mas então por que ele falou por parábolas? Porque não era para todos, era só para discípulos, só para aqueles que eram chamados. Então tem muita coisa na Bíblia que não é para qualquer um. Tem muita coisa na Bíblia que Deus vai revelar para algumas pessoas de uma forma totalmente diferente. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a Bíblia ela é viva, a palavra do Senhor ela é viva e ela é eficaz. Ela é como se fosse uma espada com os dois gumes, olha só, de dividir o espírito, a alma e o corpo. Sim, ela tem esse poder, ela consegue dividir. Então, isso é sobrenatural. Então, quando nós estamos direcionados pelo Espírito Santo e a gente quer aprender algo do Senhor, nós devemos fazer uma oração, sim. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Que o Espírito Santo que mora aqui dentro do meu coração possa me revelar, Senhor. Eu preciso desse entendimento. Eu preciso ler a Bíblia de uma forma espiritual para que assim o Senhor nos revele todos os segredos que estão por detrás da letra. Aquelas letrinhas que nós vimos com os nossos olhos carnais, são simples letras, mas quando nós pedimos ao Senhor para que ele revire aquelas letras ali, faça uma sopa daquelas letras, com certeza vai sair algo sobrenatural. Então é por isso que muitas vezes Deus vai falar comigo de uma forma, vai falar com fulano de outra forma, vai falar com ciclano de uma forma, usando o mesmo capítulo, o mesmo versículo da Bíblia, só que em várias formas diferentes, porque é assim que Deus faz. Deus vai falar com a gente totalmente diferente. Amém, meus queridos e amados jovens. Lembrando que essa sala está aberta para os jovens de 0 a 99 anos, hein? Acima disso, a gente já não vai considerar jovem, né? A gente já vai considerar um adulto, né? Então, essa palavra é para nós. Graças a Deus eu não cheguei no 99 ainda, e eu creio que aqui também ninguém, né? Então, amém, então, né? Então, vamos dar continuidade aqui, lembrando que quando Jesus ele reúne os seus discípulos para fazer a ceia. Na verdade, a ceia ela não é santa. Nós devemos cuidar com as palavras que nós falamos. Por isso que nós devemos pedir aquilo que eu acabei de falar agora, o discernimento para que o Senhor possa nos fazer entender. A única coisa que tem ali que é santo é o Senhor. Nada mais. Nada mais. A ceia, ela foi um ritual. Ela é sagrada, mas não é santa. Santo só existe um. Senhor, então, é normal a gente ouvir a Santa Ceia. Não, não é a Santa Ceia, é a ceia do Senhor. Né? Foi Ele que nos deu. Foi através da vida dele que a gente pode agora, né, ter esse acesso livre. Né? A Bíblia fala que o céu foi rasgado de cima para baixo. Aquele véu que separava o santo do santíssimo, ele foi rasgado de cima para baixo. Deus já rasgou, para que nós pudéssemos agora, não por intermédio de uma outra pessoa, mas sim por nós mesmos. Nós temos esse poder de chegar até Deus. Vamos colocar uma escada e vamos subir até lá e vamos conversar com Ele diretamente. Vamos nos trancar dentro do nosso quarto, que com certeza Ele vai atender as nossas orações. Amém? Então, para que fique bem claro, né, que quando se fala de ceia, nós estamos falando da ceia do Senhor, porque foi Ele que nos deu e Ele que nos revelou tudo aquilo que eu acabei de dizer, que estava por detrás das letras, que é a palavra do Senhor. E ela é viva e vai continuar viva até o dia em que Ele voltar. Amém?
Então, queridos, eu quero fazer um comentáriozinho rapidinho aqui, que tem muitas pessoas que às vezes perguntam, né? Será que eu posso? Porque eu ouvi fulano falar que tinha que ser batizado, eu ouvi ciclano dizer que eu tinha que confessar a Jesus para poder participar da ceia. Eu vou fazer uma pergunta para vocês assim, rapidinho. Você deixaria o seu filho de fora do corpo e do sangue de Cristo? Que a gente possa refletir sobre isso. Eu não. Por mais que a pessoa... Não sou movido por pessoas, jamais. Eu sou movido pelo poder do Espírito Santo, graças a Deus. Então, não são as pessoas que vão me dizer o que é certo e o que é errado. A Bíblia, sim, vai me ensinar e vai me dizer o que é certo e o que é errado. Mas eu faço essa pergunta, será que você deixaria o seu filho fora do corpo e do sangue de Jesus Cristo? E se eu morrer e não tiver essa oportunidade de participar do corpo e do sangue do Senhor, porque o fulano ou ciclano disse para mim que eu não poderia, porque eu estou em pecado? Olha só, quando Jesus convidou os seus discípulos para fazer essa reunião, para fazer todo esse ritual de ceia, ele não escolheu aqueles que não estavam em pecado. Ele não escolheu aqueles santos. Quem estava sentado na mesa ali com ele era o cara que ia trair ele. Quem estava sentado com ele ali era aquele cara que dizia que amava ele mais que tudo, que chegou na hora, quando ele viu que a coisa estava preta, ele, não, eu não conheço esse cara, vocês estão loucos. Mas ele andava contigo. Não, comigo não. Chegou a negar ele. Né? Outros que o abandonaram no momento de dor e de sofrimento, ele carregando aquela cruz, sendo humilhado pelas pessoas, sendo esculachado, né? Sendo ferido pelos soldados. Cadê os seus discípulos, os apóstolos que estavam sentados lá do lado dele, dizendo que amavam ele de todo o coração? Ah, meu Senhor, eu vou te negar. Quem? Eu te traí? Não. Pode ser a Gaia ali, ó. Eu não vou trair, não. Complicado, né? Mas foi esse pessoal aí que ele chamou para a mesa. E falou assim, ó, depois disso, vocês vão pregar e vocês vão aí ensinar o povo a fazer isso. E a Bíblia também fala que nós não devemos fazer isso indignamente. Então, peraí, se eu não posso fazer isso indignamente, então eu sou o primeiro a sair fora dessa mesa. Porque eu não sou digno de nada. E eu duvido alguém aqui, ou alguém na face da terra, que é digno de participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Não existe, jamais vai existir uma pessoa digna. Por isso que ele fala que nós devemos como é que eu vou falar? Que nós devemos nos examinar. Cada um sabe de si. Nós devemos fechar os nossos olhos e fazer uma oração. Senhor, se há algo de ruim em mim, que o Senhor possa eliminar, que o Senhor possa tirar essa coisa ruim de mim, Senhor, porque eu me arrependo de tudo que eu fiz de errado. Olha só, isso é muito forte. Porque só assim eu consigo me tornar digno de participar da mesa, rejeitando todo o meu pecado. Senhor, eu não quero fazer parte disso. Mesmo sabendo que eu sou um pecador. Quero trazer uma história aqui rapidinho. Eu vou até ler aqui. Me veio agora. Só um minuto aqui, deixa eu achar aqui. Está lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Olha só, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, mas aí tem uma vírgula aqui, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça, nesse tempo presente. Eu estou falando nisso agora, para que ele seja justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus Cristo. Pronto. Esse
esse capítulo aqui já está falando tudo. Então é fácil, olha só, está tudo na Bíblia. A gente tem que ler. Nós fomos destituídos. O Senhor falou assim, ei, vocês aqui não, da glória de Deus. Mas pelo que Jesus fez por nós lá na cruz, antes mesmo da ceia, porque a ceia foi antes, claro, depois ele morreu, antes mesmo disso, olha só, nós tivemos, agora a gente tem esse livre acesso ao Senhor. Então agora Jesus falou assim, ó, eu vou dar minha vida por vocês agora, para que vocês possam fazer parte do meu sangue e do meu corpo. Gente, não tem preço que pague isso. Se nós fôssemos uma mosquinha, o poder de ser uma mosquinha e estar lá, porque tem que ser uma mosquinha, porque como homem, a gente não iria suportar. Nós não iríamos conseguir ver toda a dor que Jesus passou. Hoje, conhecendo Jesus como a gente conhece. Mas se nós fôssemos uma pequena mosquinha e nós tivéssemos esse poder de estar lá na hora que ele foi crucificado, nós iríamos sentir o quão grandioso é a graça que foi dado de graça por cada um de nós. Para mim chegar e pegar esse... Está invisível. Apareceu. Olha, o poder de Deus chega até a desaparecer. Jesus é bom, ó. Então, para pegar esse cálice aqui, representando agora o sangue de Jesus Cristo, que está aqui na minha mão, e dizer para você agora, não, você não vai participar porque você está em pecado, quem sou eu? Eu sou maior do que Jesus? Meu Deus. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia de todas aquelas pessoas que um dia proibiram alguém de participar desse ritual. Que o Senhor possa agir com misericórdia sobre a vida de cada um. Que o Senhor perdoe pela sua misericórdia que é grande, enorme, porque eu jamais irei fazer isso. O que eu quero trazer aqui para vocês é que vocês possam entender que eu não preciso de mais nada. Eu preciso, sim, acreditar que Ele é o Senhor. Eu preciso, sim, com a minha fé, dizer que Ele é o único e suficiente Salvador da minha vida. Sim, para poder fazer parte do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Aí sim, Ele vai rasgar esse véu e vai dizer assim para mim, eu não, entra, pode vir. Ai, Senhor, mas eu sou pecador, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, não. Teus pecados estão agora sendo perdoados. Eu estou limpando o teu coração para que você possa participar do meu sangue e do meu corpo. E eu negar isso para alguém, quem sou eu? Então que nós possamos ter esse entendimento que eu jamais vou negar Jesus para alguém, jamais. A Bíblia fala que nós somos os embaixadores de Cristo. Paulo fala isso. Nós estamos aqui de passagem, queridos. Não tem aí. Um dia a gente vai voltar para a nossa casa. Essa não é a nossa casa. Porque o Senhor mesmo falou que nós fomos gerados antes da criação do mundo. O mundo nem existia e Deus já estava gerando cada um de nós aqui, ó. Dentro da sua barriga, dentro do seu ventre, saiu cada um de nós. Por mais que o homem fora criado do barro, mas a Bíblia fala que Deus soprou nas nossas narinas o espírito da vida. Todos os animais da face da terra, se nós começarmos a ler Gênesis a partir da criação do mundo ali, nós vamos ver que o Senhor só falava assim, ó, que agora haja água, haja terra, haja animais de cada cor, de cada raça, disso e daquilo, e ele foi falando e as coisas foram acontecendo, mas o homem não. O homem, ele fez uma escultura de barro, ele montou o homem. E ali sim, ele colocou o espírito dele no nosso corpo. Então, por aí a gente já vê que nós somos mais especiais do que toda a criação de Deus. Porque a Bíblia fala que Deus gostou daquilo que fez, que fomos nós. Então, como que eu vou negar a ceia do Senhor
para você que foi gerado antes mesmo de existir a terra. Você foi gerado pelo Espírito de Deus. Quem sou eu para dizer não, não faça, não beba? Se fosse assim, nenhum discípulo tinha passado pela porta. Nenhum discípulo tinha sentado à mesa com Jesus. Né? Porque na hora ali ele falou, tem um de vocês aí que vai me trair, peraí. Não, Senhor. Tem. Ah, tem gente aí que vai me negar. Vocês vão me abandonar. Na hora que eu mais precisar de vocês, vocês vão me abandonar. Não, Senhor, nós não vamos. Vamos sim. Mas mesmo assim, eu quero cear com cada um de vocês. Eu quero repartir com vocês o meu corpo e o meu sangue, porque Jesus já sabia o que ia acontecer lá na cruz. O sangue dele ia ser derramado lá na cruz. O corpo dele ia ser triturado, manipulado lá naquela cruz. Sabe o que eu acho interessante? Que jamais a gente vai ver em filmes ou em histórias contadas, mas eu escutei a história de um arqueólogo que pesquisou muito a fundo sobre como que era a crucificação naquela época, que era a pior morte já existida naquela época. Não existia uma morte pior do que aquela que Jesus passou. Mas eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Muitos acham que Jesus está daquele jeito que a gente vê nos crucifixos ali, todo bonitinho, com um lençol, ou um lenço, sei lá, por cima ali, tampando as suas partes íntimas. Não, isso ali é tudo mentira, querido. Ele foi humilhado, ele estava pelado, humilhado, pelado na frente de todo mundo, nu, sem roupa nenhuma, esquartejado. O seu corpo não tinha mais lugar aonde não tinha corte. As pessoas pintam Jesus bonito para carregar aqui no peito, uma cruz bonita para carregar aqui no peito, mas não foi isso. Foi muito além disso. A gente não... É difícil de falar, porque não tem como a gente se colocar no lugar e imaginar como que foi aquilo. Pensa comigo, será que eles iam ter o cuidado de esconder as partes íntimas de Jesus? Não pode mexer. Não. Pensa comigo. Ele foi humilhado. Nossa, não tem explicação. Não tem como eu descrever aqui. E ninguém jamais vai conseguir. Por mais que a gente assista aqueles filmes que falam muito a respeito disso, né? Paixão de Cristo é um exemplo, né? Não tem como a gente mensurar com o tamanho de dor que o Senhor fez por cada um de nós aqui. Então, eu volto a dizer mais uma vez, quem sou eu para proibir ou para dizer que você não pode? Você pode e você deve, porque isso é gratuito e foi um dom do nosso Senhor Jesus Cristo para que nós possamos estar em comunhão. Em comunhão. Sim, a ceia, ela tem que ser em comunhão com outras pessoas. Então, se você está com o seu alimento aí, se você está aí com o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus, eu creio, assim como as Escrituras a gente lê com os nossos olhos espirituais, esse ritual que nós vamos fazer agora, nós estamos fazendo no mundo espiritual, querido. Isso não é vinho, isso não é água, isso não é biscoito, isso não é pão. Não, isso é o corpo e o sangue de Jesus. Pode me chamar de louco, pode me chamar de maluco, mas a realidade é essa. Porque a Bíblia diz que só esses herdarão o reino dos céus. Só os desequilibrados, os loucos, os malucos, por Jesus, que herdarão o reino dos céus. Amém? Glória a Deus. Então, enquanto eles comiam, a Bíblia aqui já está bem clara, né? Já está dizendo que o Jesus já estava tendo essa comunhão com eles, né? E é bem claro, eles já estavam comendo. Jesus, ele tomou o seu pão e naquela mesma hora ele deu graças. Então, o que nós fizemos agora é isso, é a gente pegar esse pão e dar graças a tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, porque nós estamos aqui tendo essa oportunidade, mais uma vez, de estar ceando, mais uma vez de estar sentado à mesa dele. Não são os 12 discípulos, mas são vocês. Cada um do ministério do Tropa de Elite que está aqui fazendo isso. Amém? Então, Senhor, nós te damos graças
porque este eu creio que não é o teu pão, mas sim ele é o teu corpo, Senhor. Que quando o Senhor reparte, Senhor Deus, está mostrando, Senhor, que nós somos cada parte desse corpo, Senhor Deus. Que o Senhor possa nos juntar, Senhor, nos unir cada vez mais, Paizinho querido. E é nessa fé, diante disso tudo, Senhor, que nós cremos que esse aqui é o teu pão. Então ele partiu, deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, né? Comam, porque isto é o meu corpo. Então, em nome de Jesus, façamos todos. Amém? Obrigado, meu Deus, porque nós temos esse entendimento, Senhor, de saber que é só o teu corpo, é só o teu sangue, que possa nos libertar, que possa nos curar, Senhor Deus, de todos os pecados, Senhor. Em nome de Jesus, Paizinho querido. Que o Senhor possa nos libertar de tudo aquilo que nos tranque, Senhor, de todas as correntes do inimigo, Paizinho querido. E eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus, que o Senhor coloque águias, Senhor, águia com olhos de fogo, ao nosso redor agora, Senhor. Em cada pessoa que estiver aqui agora reunido, Pai, que o Senhor coloque uma águia no nosso ombro, no ombro de cada um, Senhor Deus, para que a hora que o corvo vier roubar essa semente, Paizinho querido, ele possa ser extinto pelo poder da águia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Que o Senhor afaste, através da tua águia espiritual que está agora nos nossos lombos, papai querido, no nosso corpo, Senhor. Essa águia que está aqui agora no meu ombro, Pai, possa expulsar todo o corvo devorador, todo o corvo roubador de semente, Pai. Em nome de Jesus, e que essa semente possa ser plantada nos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então, depois disso, em seguida, ele pegou o cálice do seu sangue, que é o cálice da nova aliança, e ele ofereceu esse cálice aos seus discípulos, dizendo assim: este é o meu sangue, é o sangue da nova aliança que eu faço com vocês, que ele é derramado a favor de muitos, para perdão dos pecados. Eu digo que de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino de meu Pai. Mais uma promessa de Cristo sobre as nossas vidas. Então, Senhor, nós cremos que este é o teu sangue que foi derramado por nós na cruz do Calvário, Paizinho querido. Que este sangue possa nos lavar, que este sangue possa nos purificar de todos os nossos pecados, Papai querido. Em nome de Jesus, que nós possamos beber. Amém? Mais uma vez, Senhor, nós te damos graças pelo teu corpo e pelo teu sangue. Que o Senhor possa abrir o entendimento de cada um que está aqui, Senhor Deus. Em nome de Jesus. E que mais pessoas possam ter esse entendimento, Senhor, que nós temos que estar cada vez mais próximos de Ti, Pai. E a única coisa que nos afasta do Senhor são os nossos pecados. Então, esse sangue que nós acabamos de beber agora, possa nos limpar, possa nos purificar de todo o mal e de todo o pecado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Queria deixar mais uma palavra aqui com os irmãos. Tem uma palavra que Paulo falou lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. A partir do versículo 22 ali, ele vai falar que assim, que Deus falou, né? Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Para quem não conhece a história de Davi, eu recomendo que você leia, para que você possa entender o que Paulo está falando aqui. Davi foi um homem terrível. Foi pecador, mandou o melhor amigo dele para a guerra para poder ficar com a esposa do amigo, foi assassino, matou muitas pessoas. Só que a Bíblia fala que ele foi um homem segundo o coração dele. Como assim? O cara que fez todas essas coisas erradas, como que ele é um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, ele fazia isso que nós acabamos de fazer agora. Ele pedia para o Senhor limpar ele. Senhor, me limpe. Senhor, arranque tudo isso de mim, porque eu não quero ser assim. E Deus é tão maravilhoso que ele não enxerga com os nossos olhos, queridos. Deus enxerga direto no coração. Isso que é interessante. Então, Deus via o coração de Davi.
E por isso Deus deu tudo aquilo que Davi almejou, que na verdade veio, né, nas mãos dele. Todo o reinado, né, toda a riqueza que Davi teve. Até hoje, Davi é falado e reconhecido, né, como um homem segundo o coração de Deus, por causa disso. Porque ele era o cara que ele se deitava, que ele se derramava, que ele se ajoelhava e ele jamais negou o Senhor. Assim como muitos fizeram sentado na mesa com Jesus, Davi nunca fez. Jamais Davi faria aquilo, de negar o seu Senhor. Eu não ouvi uma história. Davi passou várias dificuldades, mas eu não ouvi uma história sobre a vida de Davi que ele rejeitou ou ele negou a Deus. Se eu estiver falando alguma coisa aqui, vocês podem até me corrigir, mas eu não lembro de Davi ter rejeitado, né, ter negado o Senhor. Jamais ele fez isso. Que o Senhor possa sondar os nossos corações, que o Senhor possa ver o quão de Davi nós temos dentro de nós, dentro de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Então, essa era a palavra que eu queria trazer hoje, né? Que o Senhor possa regar essa semente nos nossos corações e que nós possamos ser assim, salvos e libertos de toda a armadilha de Satanás, de toda a corrente que nos prende a mitos ou a histórias que um dia contaram para a gente. Amém, queridos?